Olá, bem-vindo, bem-vinda a mais uma entrevista com profissional aqui no canal do Estratégia Concursos. Eu sou a jornalista Estelle San Juan e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história da Cláudia Durásio. Ela é auditora fiscal do município de Nova Iguaçu, que teve o seu edital publicado recentemente, né? Muita gente estava na expectativa, a Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças, ISS Nova Iguaçu, e as inscrições, inclusive, estão aí. Então, para você conhecer um pouquinho mais sobre esse cargo que é tão aguardado e tão cobiçado aí por muitos concurseiros, que é o de auditor fiscal do município de Nova Iguaçu, a gente vai conversar hoje com a Cláudia Durásio, que é auditora fiscal do município de Nova Iguaçu. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem? Prazer, viu, Cláudia? Eu sou quem vai te entrevistar hoje, então a gente só se falou por WhatsApp por enquanto, né? Hoje a gente vai bater um papo melhor, conhecer um pouquinho da sua história, então é um prazer, obrigada pela disponibilidade em nos atender. Nada, que isso. Eu que agradeço a oportunidade de compartilhar. Legal. Cláudia, é o seguinte, então, para que a gente comece essa conversa aqui, eu gostaria que você se apresentasse, dissesse sua cidade natal, se é mesmo aí em Nova Iguaçu, ou teve que migrar, como que foi esse início, sua idade, se você não se importar, e a sua formação. Então, eu sou Cláudia de Souza Durazio, né? Mas como lá na prefeitura só me conhecem pelo primeiro nome e o último nome, Cláudia Durazio, então é mais fácil para me identificar. Eu tenho 51 anos e eu moro em Nilópolis, que é uma cidade, é um município adjacente, né? É um município bem próximo de Iguaçu. Ô, Cláudia, e conta pra gente o que que te atraiu na carreira de auditora fiscal em Nova Iguaçu? Como que foi esse início, assim? Como que foi o começo de tudo? Então, eu já estudava para concurso, acho que o sonho de consumo de todo mundo é auditor da Receita Federal. Foi quando eu comecei a estudar para concurso para a área fiscal. E enquanto eu estava estudando, saiu o edital para o ISS de Nova Iguaçu. E como era perto, por ser perto de onde eu moro, e na época eu trabalhava na iniciativa privada, eu estava desempregada, e aí eu aproveitei a oportunidade para testar também meus conhecimentos, né? Eu fiz mesmo para testar o conhecimento. O salário na época, para quem vem da iniciativa privada, um salário consideravelmente bom. E aí eu fui fazer a prova, me inscrevi no concurso e fiz a prova para lá. Que legal, e deu super certo e foi assim, bateu, né? E há quanto tempo que você assume essa função? Eu estou lá há 13 anos, porque na aprovação eu não fiquei entre o número, né, dentro do número das vagas, e aí quando eles estavam já no finalzinho da prorrogação do concurso, aí eles me chamaram, e aí eu pedi demissão da empresa onde eu trabalhava e tomei posse lá, e aí eu estou lá há 13 anos. Oh, há bastante tempo. E qual que é a jornada de trabalho, Cláudia? Tem escala, plantão, como que funciona? Então, a jornada de trabalho são 40 horas semanais, né? Inclusive, isso está no edital. Atualmente, a gente trabalha um dia só home office. Isso aí é uma determinação da gestão, né? Então, os auditores hoje eles têm a possibilidade de trabalhar um dia home office. Boa. E como que funciona a final de ano, escala de Natal, Ano Novo, essas coisas? Tem escala também, não? Olha, eu não lembro como é que funciona. Normalmente eu estou de férias em dezembro, então eu não sei se como que fica, mas normalmente tem uma escala assim. Quando as festividades caem em dias bem próximos ao fim de semana, e às vezes tem essas escalas sim. Boa. Mas eu não tenho certeza se isso é uma coisa rotineira, porque geralmente eu estou de férias. Desde a sua chegada, ô Cláudia, quanto tempo levou para progressão, assim, nesses 13 anos? Então, o nosso cargo, né, ele era a cada 2 anos, né, um interstício de 2 anos e tinha promoção na carreira. Só que quando nós chegamos lá, demorou um pouquinho, né, para eu teve o estágio probatório e eu acredito que na verdade eu não acompanhei isso
assim, de olhar e tal, para ver se estavam sendo feitas as progressões, mas eu lembro que quando fui pelo período do estágio probatório, teve essa mudança de classe, né? Que, na verdade, eram 3 classes, e aí, com a modificação da nossa legislação, passou a ser a classe inicial e a classe especial, e hoje eu estou na classe especial. Mas, na época, era a cada 2 anos, a gente tinha a progressão de classe. Hoje o interstício é maior, hoje é de 8 anos entre a primeira e a última classe. Ah, boa. E em quais áreas que um auditor pode atuar na ISS, Cláudia? Para a gente ter uma noção aí, né? Porque quem está entrando não tem muita noção do que pode fazer, né? Você presta ali o concurso e aí você acaba entrando meio perdido, né? Em quais áreas? Então, a Secretaria de Fazenda, ela tem, assim, 3 subsecretarias, né? E aí tem alguns departamentos vinculados a essas subsecretarias, né? Que é a subsecretaria de fiscalização de tributos imobiliários, que aí ali fica o ISS de obras, o IPTU e o ITBI, tem a de fiscalização tributária, que é onde eu atuo especificamente com o ISS, e tem a subsecretaria executiva fazendária, que pega a parte de cadastro, as taxas e atividades econômicas. Então tem essa divisão. Na subsecretaria que eu pertenço, tem ainda um departamento, que é um departamento de cancelamento de cobrança, em que tem auditor lotado lá, e fora essas 3 subsecretarias, tem ainda a Junta de Recursos Fiscais. E ali também tem auditores lotados, que atuam na primeira instância, né? Quando tem um litígio, eles atuam na solução de primeira instância. Uhum. Basicamente isso. O pessoal trabalha em PBI, PTU, ISS de obra, de atividade econômica e esse departamento com o ISS. Boa. E, Cláudia, tem incentivo na qualificação dentro da carreira? Os auditores podem se licenciar para fazer um mestrado ou um doutorado, por exemplo? Então, no Estatuto do Servidor, não existe previsão para essa licença de qualificação, mas existe uma previsão de afastamento para estudar no exterior. Entendeu? Só que esse afastamento depende de autorização do prefeito, mas uma licença especificamente para esse tipo de qualificação não tem previsão no nosso estatuto. Certo, entendi. E agora falando sobre o vencimento básico, né? Porque muita gente se interessa muito pela carreira de auditor fiscal, também pelo salário, né? Que é um pouco maior, para não falar bastante, do que, por exemplo, de analista ou de contador, né? Que muita gente tem questionado, inclusive, o vencimento básico. Mas além do vencimento básico, Cláudia, quanto que um auditor pode receber em benefícios e gratificações? Você tem noção? Mais ou menos, só para deixar aqui, jogar aqui no ar para os nossos candidatos? Então, de benefício mesmo, a única coisa assim que tem ali são os quinquênios, né? Que aí tem, se não me falha a memória, é 10% da remuneração. A cada 5 anos a gente tem esse upgrade, vamos dizer assim, e o auxílio transporte, né? É o que na verdade, a administração oferece, né? Como não é específico da fazenda, é da administração como um todo, né? Então, assim, além da remuneração, tem esses, vamos dizer assim, que são benefícios, né? Uhum, entendi. Agora, ô Cláudia, falando mais especificamente da sua história, né? Teve alguma situação memorável, desafiadora dentro da sua rotina de trabalho que você se lembre, assim? E qual foi essa situação que você pode ser lá atrás, lá no início mesmo, alguma coisa que você
caiu de paraquedas ali, foi super difícil. Tem alguma história? Então, eu estava até conversando isso com meu chefe, porque eu não consigo lembrar de algo que tenha sido muito marcante. Eu acho que o nosso maior desafio foi quando veio a pandemia, Covid-19, em que, como a maioria na época eram servidores acima de 60 anos, com algumas comorbidades, então um grande desafio foi ter que trabalhar presencialmente com essa situação toda em que tinha um lockdown, as pessoas não podiam sair de casa, mas a administração não podia parar. Então, alguns servidores tiveram que se deslocar das suas residências e ir trabalhar, e isso foi um desafio. Né? Eu acho que assim, algo que deixou marcado foi esse período aí em que a gente tinha que se desdobrar em meio a uma situação que fugia do controle de todo mundo. Eu não lembro, assim, no decorrer, né, desses 13 anos, algo que tivesse acontecido que fosse tão marcante. Uhum. Acho que essa foi uma situação bem diferente. Não tem jeito, né? A época da pandemia foi muito complicada, assim, para todos os setores, mas para alguns que tiveram que se deslocar aí sem chance de ficar em casa, né, como eles queriam, foi realmente bastante desafiador. Agora, olhando lá para trás, há 13 anos, ô Cláudia, quando você decidiu dar essa virada de chave, estudar, passou, foi aprovada, viu seu nome na lista, valeu a pena ter saído do setor privado? E trabalhado aí até hoje, contribuído, né, no ISS Nova Iguaçu, qual que é o balanço que você faz aí dessa virada de chave da tua vida? Então, assim, a mim valeu muito a pena, né? Porque eu acho que toda pessoa que estuda para concurso, todo concurseiro, ele tem um sonho de ser aprovado. E pensa muito na questão da estabilidade, porque na iniciativa privada existe essa instabilidade, né? Hoje você está empregado, amanhã pode não estar. E eu estava numa situação assim, eu estava desempregada, eu ganhei qualidade de vida. Quando eu comecei a estudar, eu estava desempregada. Quando eu voltei a trabalhar, e aí eu fui convocada para esse concurso. Então, eu estava trabalhando numa empresa até boa, né? É uma empresa grande, mas a questão da qualidade de vida, porque eu trabalhava na zona sul do Rio, então, para quem mora na Baixada Fluminense, isso era muito desgastante. Então, assim, eu ganhei qualidade de vida, a estabilidade, né? E aí você consegue realizar os sonhos, né? As coisas que os projetos que você tem, né? De ter, às vezes, um carro, de você saber que você pode assumir um compromisso e vai poder honrar aquele compromisso, porque você sabe que não vai perder o seu emprego. Então, assim, para mim, valeu bastante a pena ter, ter dedicado alguns anos estudando. E para quem está estudando, uma aprovação, ela sempre tem esse senso essa sensação de gratidão, né? De ver que você conseguiu alcançar, né, aquele objetivo. Então, para mim, foi bem legal. Muito bom. Qual que foi a principal mudança que você percebeu na sua vida desde que você assumiu o cargo de auditora fiscal? Eu vou dizer assim, um pouco para o lado profissional. A gente acaba tendo um pouco mais de paciência, né? Porque você lida com o público, então você tem que saber ouvir, porque às vezes a pessoa chega lá, ela quer falar, quer desabafar, então você aprende a lidar com o outro, a ter paciência, mais empatia. Eu acho que isso também trouxe bastante mudança em termos de comportamento, né? De maturidade. Você começa a olhar também as questões econômicas, olha para
para um contexto político, começa a ter uma visão mais da vida como um todo, das coisas, né, que vão acontecendo ao seu redor, você tem uma visão diferenciada. Servidor público, ele tem que servir ao público, então você começa a ter uma visão diferente no trato, né, com o próximo. Acho que isso ajudou muito. Isso foi algo que... Muito bom. Ô, Cláudia, e considerando os seus estudos para o concurso e a sua rotina de trabalho atualmente, né? Existe algum conteúdo que você considere essencial para o concurseiro, para a gente dar uma dica aqui para quem está acompanhando a gente? O que que você indicaria para o concurseiro consumir atualmente? Então, hoje eu vejo muita necessidade de atualização, né? A gente tem que estar sempre se atualizando. E uma das matérias que constantemente eu estou estudando e que eu acho que pesa muito é a parte de direito tributário. A gente tem que estar sempre se dedicando um pouco mais para o assunto e para o tema. E o direito constitucional também. Muda muita coisa e são muitas decisões de tribunais e a gente tem que estar sempre acompanhando o que está acontecendo. Essas duas disciplinas para a carreira, né, elas são importantes, não deixando o direito administrativo, porque a gente vive muito a questão de processos, né, de aquelas coisas que a gente aprende no direito administrativo, a gente vê efetivamente, né? A gente sabe que tem um pouquinho de cada, é contabilidade, é auditoria, mas eu vejo hoje, na minha realidade, precisando muito me socorrer do direito tributário, do direito constitucional. E essas duas disciplinas, elas estão bem vivas no meu cotidiano. Muito bom. Ô, Cláudia, e tem alguma característica principal de quem vai assumir essa função, além da empatia, além de saber lidar com o público? Ou isso se aprende no meio do caminho? Tem alguma coisa aí que você poderia falar de característica para quem está interessado em entrar nessa função? Vamos lá, característica. Eu acho que a pessoa, assim, o concurseiro, né, e quem está interessado na vaga, que realmente quer exercer a carreira de auditor fiscal, precisa ser uma pessoa proativa, interessada, ela precisa estar com essa disposição de contribuir, de somar. Infelizmente, na época que eu comecei a estudar, as pessoas tinham uma visão distorcida de que servidor público não trabalhava, mas na verdade não é essa a realidade. Então, eu acho que tem que ter essa característica de estar querendo contribuir, né? De querer estar ali disposto a somar, a colocar a mão na massa, né? Trabalhar mesmo, de estar ali sabendo que é difícil passar para o concurso, mas que isso tem que ser usado em benefício mesmo da administração pública, ter essa visão de trabalho mesmo, de estar disposto a contribuir. Eu acho que essa seria uma característica primordial, ter essa consciência de que está indo, está chegando ali para contribuir. E se você pudesse citar aqui para gente, talvez lembrando da Cláudia lá atrás, quando ela entrou há 13 anos, alguma curiosidade ou as principais dúvidas de quem não conhece a profissão e que você pudesse esclarecer aqui para gente. Tem alguma coisa que você se lembre? Ou talvez alguma dúvida que você entrou e descobriu aí dentro? Puxa, a Cláudia não sabia disso, eu esperava outra coisa, enfim. Assim, sinceramente eu não lembro de ter tido algum questionamento. Na verdade, eu vim de uma realidade que era iniciativa privada, e aí você muda completamente a sua realidade. Então, eu tive que me adaptar
até com a questão mesmo de diferenças, né? Cobrança na iniciativa privada é bem diferente da cobrança no serviço público, né? A gente tem que trabalhar com o que tem. Eu tinha um pouco essa dificuldade de, vamos dizer assim, me desconectar da iniciativa privada. Eu acho que essa, no meu caso, né, a gente às vezes cria realmente uma imagem de que, não sei, sinceramente, às vezes a gente tem algum tipo de fantasia, cria algum tipo de fantasia, né? E eu acho que quando eu saí de uma realidade de iniciativa privada e entrei no serviço público, são duas realidades diferentes, né? Mas você acaba se adaptando e trazendo aquilo de bom que você tem, né? Que você aprendeu da iniciativa privada para agregar ali nas dificuldades, porque às vezes existem dificuldades no serviço público e que a gente precisa adaptar. E eu acho que eu trouxe algumas coisas para tornar ali a rotina melhor, né? A minha rotina de trabalho melhor, porque às vezes a gente se depara com uma realidade diferente em termos de rotina, mas isso é algo que você vai se adaptando. Não lembro nada assim absurdo. E pessoalmente a minha dificuldade não digo dificuldade, é mesmo ter que internalizar uma outra realidade, né? Eu saí da iniciativa privada num dia e no outro eu estava no serviço público. Mas Uhum. isso foi rapidamente contornado, eu me adaptei, e aí você começa a estabelecer relações interpessoais, né? Com pessoas diferentes, de diferentes faixas etárias, mais Boa, ou é menos uma isso. curiosidade, é você ter que se relacionar com várias pessoas de várias idades, mudar, né, da iniciativa privada para o setor público, tudo isso tem que ter a adaptação, como você disse. E agora, para a gente encerrar, ó, Cláudia, deixa uma mensagem para a galera que está sonhando com a aprovação do ISS Nova Iguaçu, que está vendo aqui a nossa entrevista, que vislumbra ser auditor fiscal e que, inclusive, as inscrições começam em breve, então já deixa um recado aí para essas pessoas que estão sonhando em fazer parte da sua equipe, por exemplo. Bom, tem que vir com disposição mesmo de trabalho, mas assim, vale a pena, tá? A gente está a gente está com uma estrutura, né, melhorando a estrutura de trabalho, e então, assim, quem está disposto mesmo, né, quem para vir de coração aberto para aprender, porque muitas coisas a gente vai aprendendo na prática, né? A gente aprende muito a teoria, a gente aprende a fazer prova, mas a prática, né? Então tem que estar com esse coração aberto para aprender, né, a trabalhar, a ser um servidor público, né? Mas assim, eu digo que vale a pena, o esforço vale a pena. Com o tempo você vai vendo que realmente aqui a sua colheita, a colheita da sua semeadura tendo a pena. Então é vídeo disposto a aprender, a contribuir, né? Uma troca de informação, isso é importante, né? De estar disposto mesmo a servir ao público de Nova Iguaçu, a estar servindo aos contribuintes de Nova Iguaçu e fazer parte, né, de uma equipe. A equipe é bem legal. A minha equipe, onde eu trabalho, as pessoas são bem bacanas. Eu acho que tem que estar com isso em mente, né, de que vai chegar num lugar, vai ser bem acolhido, vai ser bem recebido e que vai valer a pena o esforço. Valeu, muito obrigada, viu, Cláudia Durati, doutora fiscal do município de Nova Iguaçu, muito obrigada pela participação por aqui, agradecimento em nome de todos da equipe do Estratégia Concursos pela disponibilidade, tá bom? Tá bom, eu que agradeço a oportunidade.
Valeu, muito obrigada a você também que acompanhou a gente até aqui. No nosso blog tem outras entrevistas com profissionais. Fique ligado e boa sorte para quem for prestar essa prova. Tchau, tchau.